Graça e paz. Vamos dar continuidade nesses pensamentos que eu tenho trazido para os irmãos, um panorama do que eu tenho entendido que Paulo tem falado aos Coríntios a respeito desse problema que ele começa a abordar ali no capítulo 1, versículo 10, né? Dessas cismas, ciúmes, contendas. Então Paulo tem tratado disso e vai tratar disso até o final do capítulo 4. Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor, nós rogamos a Ti, Senhor, que nos dê um bom andamento agora, nesse momento, Senhor. E não por mim mesmo, não por nós, mas pelo Teu Espírito mesmo, Senhor. Oramos para que o Senhor consiga trazer, Senhor, para os nossos corações aquilo que o Senhor deseja, Senhor. E o contrário também. Aquilo que não provém de Ti, que também o Senhor possa retirar, Senhor, de modo que não haja confusão e de modo que o Senhor seja, sim, glorificado ainda nesse tempo, Senhor. Inclusive nas salas onde estão as crianças, que também o Senhor seja glorificado lá. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Então, irmãos, Paulo vem tratando desse problema que os coríntios têm enfrentado, né? E Paulo, ele começou a falar, então, parece que são assuntos soltos, né? Paulo começou a falar de cruz, da palavra da cruz, com essa intenção de trazer os coríntios para algo extremamente fundamental e básico, como nós discutimos também. E ele continua falando sobre essa questão da sabedoria humana, confrontando que não foi disso que Paulo foi tratar entre os coríntios. Né? Não foi acerca da sabedoria desse século. Não com as suas artimanhas, a sua lógica, a sua retórica. Não foi sobre isso que Paulo foi tratar entre os coríntios. E é interessante que eu tenho entendido que Paulo está falando disso aqui o tempo todo. O tempo todo, Paulo está falando da sabedoria e do poder de Deus, que é disso que ele foi falar com os coríntios. Então, nós abordamos um pouco desse cenário, um pouco mais diretamente, abrindo um pouco os parênteses até o domingo passado, nessa questão das muitas vozes desse século, né, desse pluralismo, desse relativismo que tende a ganhar nossa mente, e ganha, né? Nessa ideia de nós dividirmos o altar, né? Não somente para o Senhor, Deus Criador, Salvador, mas também para outros pensamentos, outros ídolos, outros demônios. E Paulo continua falando acerca dessas coisas, aqui ainda no capítulo 2, só que aí eu já chamaria atenção para um argumento que Paulo começa a tratar, que eu acho que ele dá um nó na cabeça dos coríntios e dá uma rasteira. Na verdade, é isso que Paulo já está fazendo desde o começo. E aí, né, irmãos, claro que Paulo está fazendo isso com os coríntios, né? Ele não está dando rasteira em nós, claro que não. Paulo está falando dos coríntios, né? Pablo, você estava falando dos coríntios agora no Partido do Pão, não é? Você não estava falando da gente, né? Eu ia pegar o parênteses que o Pablo abriu agora, dá para encaixar aqui perfeitamente. Mas nós estamos falando dos coríntios, né, irmão? Não estamos falando da gente. Então, Paulo, aqui no capítulo 2, no versículo 2, Paulo dá uma... Desculpa, irmãos. Paulo dá uma guinada interessante. Ele começa falando assim: entretanto, e ele vem falando da sua pregação no versículo 4, 5, né? Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana e sim no poder de Deus. Aí ele começa no versículo 6 dizendo: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória.
Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E no versículo 10, logo no início ele vai dizer: mas Deus nos revelou pelo Espírito. E aí Paulo, então, irmãos, ele traz essa palavrinha aqui, experimentados, que eu acho que quando os coríntios lerem isso aqui de primeira vez, ele deve ter sentido aquele afago assim no coração, né? Porque eles tinham um certo orgulho, né, da sua sabedoria. E aí Paulo fala, não, eu expulso sabedoria entre experimentados. Essa palavra no grego é uma palavra que ela chama teleioi. Chances há de eu estar falando isso tudo errado, mas é mais ou menos isso, teleioi. Que dá uma ideia de maturidade, assim, de maduro. Paulo está falando, eu estou falando vocês entre maduros. Mas é uma expressão que Paulo usa, pelo que eu entendi de outros, né? Que era muito usado nas religiões da época, nessas religiões de mistério, em que há rituais secretos. Porque qual que era a ideia nessas religiões, né? Que era muito comum ali na Ásia, naquela região de Éfeso, mas também entre os gregos, que a ideia era que nem todos tinham acesso às informações dessas religiões, né? Como que hoje a gente pudesse fazer um paralelo com loja maçônica, por exemplo, né? Em que você tem ali o que alguns iniciados eles começam a absorver então algumas informações e eles vão galgando níveis para que eles tivessem conhecimento, né, vamos dizer, das partes essenciais daquela seita, daquela religião, o que fosse. E Paulo usa essa mesma expressão como que iniciados, experimentados, maduros. Só que Paulo se refere a todos eles, todos os coríntios, crentes, né? E isso pode parecer surpreendente, mas não é. Quando a gente lê a introdução que o Espírito fez aqui de Coríntios, que do primeiro capítulo que nós já estudamos e estamos ainda vendo quão intenso e profundo a graça e misericórdia e a capacitação que foi dada da parte do Senhor à igreja em Corinto. Então, Paulo usa essa expressão, mas ele inverte essa lógica. Ele inverte essa lógica. Porque agora Paulo está falando que esse mistério que outrora ele estava escondido, ele foi revelado. E foi disso que Paulo tratou com eles. Foi disso que Paulo tratou. Embora, por ironia, os coríntios talvez estivessem buscando, e eu creio que eles estavam buscando o suporte aí da sofia, né, dessa sabedoria humana. Eles estavam buscando isso na era presente que eles estavam vivendo. Isso não é diferente no tempo que nós estamos vivendo hoje, né? E um tempo que tem o seu fim, inclusive os poderosos. Também essa era já tem o seu tempo final contado como líquido e certo. E os coríntios meio que buscando isso. Mas Paulo inverte essa lógica. Fala, olha, esse mistério que era antigo, que outrora era desconhecido, nem os poderosos da época sabiam disso. Isso eu revelei para vocês. Para vocês que creram nessa palavra poderosa de salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo está falando de quê? Cristo crucificado. Paulo está falando da palavra de cruz. A palavra da cruz, poder de Deus. Talvez, irmãos, a gente, como os coríntios, talvez a gente tenha aquela sensação, eu acho que Pablo mencionou isso também agora pela manhã. Às vezes a gente acha que é pouco isso. Não, deve ter alguma coisa a mais que isso. Deve ter alguma coisa a mais que isso, que seja tão importante quanto a obra redentora que Deus realizou na pessoa do seu Filho. Então Paulo, ele fala, olha, eu estive entre vocês e nós abrimos isso para experimentado.
gente madura, gente que todo mundo que poderia receber isso, recebeu essa realidade poderosa, né? E aí, Paulo, então, ele traz nessa perspectiva, olha, eu estou revelando para vocês sabedoria de Deus, entre pessoas crescidas do povo de Deus. E pode parecer, vai soar mesmo contraditório do que a gente vai ver um pouco à frente. Mas é aí que Paulo faz essa jogada de mestre, vamos dizer assim, para pegar os coríntios no seu próprio raciocínio, né? Mas só os coríntios, irmão, de novo, a gente não, né? Essa é uma realidade só dos coríntios, não é nossa. Estou sendo irônico, né? Então, essa realidade que Paulo traz, que parece tão simples e tão básica, né? Ela está longe de ser como as palavras, as mensagens esotéricas, né? Que talvez, principalmente os coríntios gentios, eles tivessem esperando, né? Mas também os próprios judeus, né? Porque os judeus também tinham as suas questões ocultas, né? Uma mistura, coisas muito parecidas, né? Com aquelas religiões de mistério. Muitos judeus também exercitavam essas questões meio ocultas, questões meio cabalísticas, coisas meio estranhas, né? Então, esse algo tremendo, oculto, desde antes da fundação deste mundo, o Espírito Santo revela. E nada mais é do que esse plano de salvação de Deus, plano de Deus para salvar o seu povo. Então, Paulo traz essa introdução aqui do seu raciocínio, falando, olha, então é isso que eu expus para vocês. Sabedoria de Deus, não deste século. Não uma sabedoria contaminada por ídolos, né, por demônios desse século. O que eu estou falando para vocês, e é isso. E essa palavra tem um poder de transformar a mente nossa, a mente dos coríntios. Mas tinha um problema lá, não tinha? Nós sabemos disso. Então, Paulo, ele segue esse raciocínio, irmãos, e ele começa, então, a fazer uma comparação entre dois tipos de pessoa. Paulo começa agora a fazer uma distinção. Então, ele começa a falar, principalmente aqui no versículo 11, porque no versículo 10 ele fala da sabedoria que é revelada pelo Espírito. Esse Espírito que é capaz de sondar o coração de Deus, que é o Espírito do próprio Deus, mas que foi disponibilizado a nós. Mas aí Paulo começa então a fazer uma distinção, mas o homem, existe um homem natural, um homem comum, um homem nessa existência simples e pura, né? Que não tem acesso a isso. Não tem acesso a isso. E é o que ele vai chamar do homem natural. Que no grego, Paulo usa essa palavra que é o psaikikos, algo ligado à psique, que é uma palavra que ela descreve essa pessoa natural. Todos nós, num primeiro momento, somos esse homem natural, porque nascemos aqui, neste mundo. Certo? Então, Paulo vai chamar esse homem de homem natural e é o homem sem o Espírito. Paulo faz a confrontação desse homem com o homem espiritual, que é o homem pneumaticos, que é um homem que tem o Espírito de Deus. Então, o homem com espírito, pneumaticos. O homem sem o espírito, o homem natural. Né? O homem que não tem o espírito. E aí, o Paulo vai dizer, olha, esse homem natural discerne aquelas coisas que dizem respeito a si mesmo, porque, né? Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Aqui no versículo 5, Paulo faz essa pergunta retórica, né? Aí nós podemos pensar, Paulo não está dizendo que
que as pessoas naturais, as pessoas que não creram, as pessoas que não têm o Espírito Santo, eles têm algum problema cognitivo. Não, não é isso. A questão que Paulo está trazendo aqui é que esse discernimento daqueles que têm um Espírito, porque somente o Espírito de Deus faz essa conexão das coisas que referem a Deus. O homem natural não tem essa capacidade. E aí Paulo faz essa distinção. Então, mas não é um problema cognitivo. Não é. O problema é um problema de aceitação. Então, é claro, o homem natural ele pode pegar essa palavra, ele pode ler, ele pode entender as coisas que estão escritas aqui, ele pode contar essa história aqui, mas sem que isso afete de alguma maneira, sem que aquilo cause nele alguma transformação. Então, ele entende com o seu intelecto, mas não há um discernimento espiritual. Discerne com o seu espírito humano, baseado no seu conhecimento da sabedoria humana. É aquela tentativa de trazer a sabedoria humana para jogar à luz um texto que é santo. Isso acontecia e o povo naquela época ele já tinha um conhecimento de outras narrativas, né? Então, não sei se os irmãos já ouviram falar, por exemplo, na Teogonia de Hesíodo, né? Que é uma poesia que conta a história da criação dos deuses ali da mitologia grega. Até Zeus, que talvez seja o maioral ali do panteão, né? Dos deuses gregos, né? Tem também a Teogonia como é que chama? Dos babilônicos, né? Enum Lixa, alguma coisa assim, Enum Elisha, que também é um escrito poético, ali grafado em tábuas de argila, em acádio, né? Na língua lá dos babilônios, que conta uma história mirabolante de criação também de seres divinos e o homem. E todas essas mitologias, elas têm em comum algo muito interessante, né? Os seres divinos, né, esses deuses, eles são todos humanizados, como não tinha outro jeito de não ser, né? Porque eles foram pensados na perspectiva humana. Então o homem psíquico, irmão, ele olha para tudo isso achando que é tudo a mesma coisa. E aí Paulo faz a diferença. Não, mas o homem espiritual não é assim. O homem pneumáticos é o homem que tem o Espírito de Deus. E porque ele tem o Espírito de Deus, quando ele ouve o que o Espírito de Deus tem a dizer, ele discerne espiritualmente, porque produz fé. Há uma aceitação. Porque o Espírito Santo, neste caso, né, do lado humano, ele é como que um elo para nós conhecermos os pensamentos de Deus. Porque não há outra maneira, irmãos. Nós, sozinhos, só conseguimos perceber os nossos próprios pensamentos. Mas precisamos do Espírito Santo de Deus para conhecermos os pensamentos de Deus à medida que esse pensamento é revelado. Um Espírito Santo como um dom que nos capacita, que capacita os crentes em Corinto, né, para compreender a sabedoria de Deus. Perceba, irmãos, que o Espírito Santo ele faz todo o trabalho. Ele faz toda a obra. Não há nada que nós possamos fazer para contribuir com essa ligação, né? E é interessante porque Paulo foi levado até eles pela mão do Espírito Santo. Paulo trouxe a palavra do Espírito, palavra de Cristo, Cristo crucificado, por meio do Espírito Santo. E os coríntios, os que creram, os que estavam lá ouvindo Paulo e experimentando o início dessa vida, eles também precisavam discernir essas coisas por meio do Espírito Santo. Também precisavam testificar essas coisas, entender essas coisas, discernir essas coisas, pelo mesmo Espírito Santo e não pela Sofia. Não pela Sofia. Porque é aí que entra a confusão. É aí que entra a confusão. O fato
O que eu entendo que Paulo está dizendo dentro desse contexto aqui, irmãos, é que ser espiritual, discernir as coisas espiritualmente, está diretamente relacionado ao fato de sermos a habitação do Espírito Santo de Deus. Não é uma coisa tremenda como algumas doutrinas, né? Doutrina da segunda bênção, esse tipo de coisa que parece querer ensinar alguma coisa que falta para o Espírito revelar dentro desse poder que Paulo está falando aqui. Todo o contexto aqui aponta que vocês vão discernir espiritualmente, vão pensar conforme o Espírito Santo de Deus, como o Espírito vai dizer que nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse é o caminho. Então, pelo fato de sermos a habitação do Espírito Santo, pelo fato dos coríntios, os crentes que haviam ali na igreja de Corinto, serem a habitação do Espírito Santo de Deus. Paulo está falando, vocês precisam discernir as coisas espiritualmente, não por meio da sofia. Não por meio da sofia. Porque o Espírito, irmão, ele vai identificar no seu povo, né? Ele vai perscrutar. Esse que perscruta até o coração de Deus. Ele vai identificar no meio do seu povo aqueles corações que preservam esses valores e que se exercitam nessa cosmovisão de Deus e que precisa ser radicalmente diferente da cosmovisão da Sofia, conforme a gente explorou muito domingo passado, né? E isso não é pouca coisa, irmãos. Porque no momento que, apesar de sermos a habitação do Espírito, né, como o Pablo lembrou essa manhã, nós começamos a achar que isso, né, não está muito suficiente. E tem muito detalhe em torno disso que a gente vai poder esmiuçar essas coisas, porque há muita riqueza aqui na carta, né? Mas nós corremos o grande risco de nós acompanharmos, né, e fazermos parte dessas distorções que esses pensamentos seculares, desses dardos de demônios, que vão distorcendo o evangelho, por causa da sofia, a maldita sofia. Então aí nós começamos a dar espaço para outros tipos de evangelho, como eu mencionei para os irmãos. Eu falando, olha, puxa vida, quer dizer que essa obra expiatória de Cristo, ela é suficiente para mim, nos alimenta pela eternidade, mas eu estou precisando de um cuidado aqui, mais para o meu psicológico, estou precisando de um cuidado para o meu coração. E aí nós começamos a distorcer o evangelho e adequar o evangelho, mudando esse evangelho dado pelo Espírito para um outro evangelho. Seja um evangelho terapêutico, seja um evangelho da felicidade, seja um evangelho da prosperidade. Quando parece que, tá bom, Cristo morreu por mim, mas será que eu não... Mas eu não nasci para ser cauda, né? Eu nasci para ser cabeça, né? O evangelho de posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu não preciso ler o resto, né? Então a gente começa a criar versões mitológicas do evangelho poderoso, que é esse evangelho que o Espírito se ocupou Paulo para pregar entre os coríntios. Evangelhos da pobreza, evangelhos da política, evangelho de tudo. A gente começa a listar. Não passam de distrações e distorções desse evangelho genuíno que o Espírito compartilhou por meio de Paulo entre os coríntios. Evangelho esse que pelas misericórdias do Senhor chegou até nós. E é simples assim, irmãos. Profundamente simples, né? A obra expiatória de Cristo. Porque talvez falta maneiras, aí
Vai o Marcelo repetindo o Marcelo, né? Faltam maneiras e palavras para compreendermos a profundidade da obra expiatória de Cristo. Nós não podemos parar de meditar sobre essas coisas nunca. Não pararemos nunca. Isso vai nos acompanhar pela eternidade, que por toda a eternidade o Senhor Jesus será aquele Cordeiro Santo que seu sangue foi usado por Deus para satisfazê-lo com respeito aos nossos próprios pecados. Então, esse Cordeiro que morreu, também o Cordeiro que levou sobre ele todas as nossas iniquidades e foi mandado para fora do arraial. Esse Cordeiro que morreu crucificado fora do arraial. Esse Cordeiro que depois entrou num tabernáculo santo, não como era lá no deserto, não como era no templo, mas esse tabernáculo onde Deus habitava, e sempre habitou ele mesmo. Esse que então se apresenta como um sacerdote, o sumo sacerdote. Isso para a gente muitas vezes é pouco, irmãos. Nós confundimos. Isso, claro, irmãos, acontece por causa desses desafios, essas provações que se apresentam diante de nós. E aí nós buscamos, então, a Sofia. E aí o que a gente faz? A gente pega essas preciosidades que Deus compartilhou conosco e Ele vira para a gente e fala: Marcelo, viva por meio disso. Sustente a sua fé por meio disso. E a gente pega essas coisas e leva lá para a sala dos ídolos, lá da Babilônia, e põe lá, junto com os demais, como se a gente sentasse na sala e falar: e aí, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o que tem para falar comigo a respeito desse assunto? Ou fala aí o filósofo, fala aí o doutor, não sei de onde, fala aí, vocês aí, pelo mundo afora. O que vocês têm para me dizer a respeito desse assunto? Sobre casamentos, sobre roupa, sobre trabalho, sobre palavra, sobre o exercício de igreja. O que vocês têm para me dizer? O que está todo mundo fazendo aí que eu vou fazer igual para... Não quero me alongar muito aí, irmãos. Mas é uma situação que Paulo está apresentando aqui para os coríntios. Fala: olha, existe um homem natural. O homem natural, é natural que ele busque a ajuda da Sofia para tentar resolver aquelas coisas que ele nunca vai resolver, né? Que diz respeito à sua própria existência. Então, irmãos, e aí, então, Paulo fala, então, logo na sequência, que ele vai trazendo essas coisas sobre o homem natural e o homem espiritual, que para a gente isso é tão importante, e eu estou só pincelando esse assunto, porque eu quero passar para os irmãos essa perspectiva panorâmica, né? Aí quando ele chega aqui no capítulo 3, Paulo então, ele dá aquele golpe de gravata nos coríntios, né? Porque até então ele está fazendo essa comparação dos psíquicos com o pneumáticos, né? O homem natural com o homem cheio do Espírito. E aí ele vai e chega aqui no capítulo 3 e ele faz então uma outra comparação. Vamos ler aqui esses primeiros versículos. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contentas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? A gente achou que Paulo estava falando de outro assunto. Não, Paulo está lá no capítulo 1, versículo 10. Paulo está falando disso. E aí Paulo relembra isso aqui novamente. E agora Paulo muda, então, do seu raciocínio. E aí ele fala assim: mas olha, eu não pude falar a vocês como espirituais. Opa, mas peraí, quer dizer que Paulo está falando que eles não tinham espírito? Mas o que Paulo falou antes? Paulo então dá essa virada de chave. Agora ele usa uma outra expressão, que é esse sarquinos ou sarquicos, quer dizer carnal. E aí Paulo faz a comparação desse carnal
com o homem espiritual, não mais do homem natural, que é aquele homem sem o Espírito, homem que não creu, homem que não conhece a Deus. E agora Paulo está falando para aqueles que conhecem a Deus. Para aqueles que, para vergonha nossa, são habitação do Espírito Santo de Deus. Então, e Paulo ele ainda coloca dentro dessa perspectiva, né, do carnal, e como ele diz, ele usa essa expressão de bebês em Cristo, a gente pode falar claramente em imaturidade espiritual, né? Contrastando com aquela maturidade, como que o iniciado que ele falou lá atrás, no sentido de que o Senhor, o Espírito Santo não poupou a ninguém, a todos os que creem, a eles foi revelado toda a verdade profunda a respeito da obra salvadora de Cristo. Mas agora Paulo está falando de outra coisa. Olha, que triste essa situação. Porque, apesar dos coríntios, eles terem o Espírito Santo, serem a habitação do Espírito Santo, o comportamento deles estava longe de ser um comportamento daqueles que são a habitação do Espírito Santo. Isso para nós pode ser muito chocante, né, irmãos? Essas duas coisas ao mesmo tempo pode ser muito chocante. Para mim é. E com o nosso espírito muitas vezes legalista, o nosso espírito muitas vezes de tentar conquistar a salvação pelas obras, né? A gente tem muita dificuldade de entender esse cenário que Paulo está colocando aqui, né? E Paulo está falando, olha, eu não pude falar a vocês como a espirituais. Nem antes, claro, estava no início, né? Paulo estava pregando a primeira vez. Paulo esteve entre eles por 1 ano e meio. E nem depois, já no tempo que ele está escrevendo essa carta. Paulo escreveu essa carta em Éfeso, na sua terceira viagem missionária. Se a gente fizer umas contas aqui, tudo meio que probabilidade, né, irmãos? Com algum grau de certeza, mas talvez o intervalo aqui entre Paulo esteve lá a primeira vez e essa carta aqui, talvez gire em torno aí de 3 a 5 anos, né? Mais ou menos nessa faixa. E Paulo está falando, olha, vocês continuam como bebês em Cristo. Vocês não entenderam o poder do Espírito. Vocês não entenderam isso, porque vocês estão se comportando como bebês. Vocês estão permitindo que a Sofia influencie vocês, influencie o comportamento de vocês. E vocês estão se comportando como simples homens naturais. Como pode ser isso? E receber o Espírito Santo, irmãos, como Paulo fala aqui, o Espírito Santo de Deus fala aqui no versículo 12 do capítulo 2, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. E olha que tremendo. Para quê, irmãos? Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. É isso. E o fato de nós recebermos o Espírito nos capacita, irmãos, de uma maneira adiantada, já que nós somos peregrinos, porque nós estamos falando da vida de peregrinos. Nós adiantadamente possamos experimentar o que está para vir no porvir, na eternidade, desfrutarmos hoje de bênçãos espirituais da eternidade, mas hoje, como peregrino que somos. Esse é o poder do Espírito que o Senhor deseja e nos deu. E os coríntios, então, estavam não vivendo conforme esse Espírito Santo, mas dando vazão à sua carne, na carne pecaminosa. Não há como a gente não contrastar isso, né? Quando Paulo fala que não é assim que sois carnais, vocês estão aí perdendo tempo com confusões entre vocês. Como nós falamos antes, vamos passar pela cruz de Cristo? Nós vamos anular a luz de Cristo? Vamos anular a cruz de Cristo? É ela que glorifica o Senhor.
vamos exercitar igreja, vamos exercitar isso baseado no poder dessa palavra. E não por meio da sofia, e não com esses rompantes de que, eu sou de fulano, de ciclano, vamos ver quem é maior, quem não é maior. Eles deviam estar cheios de si, até pelos próprios dons espirituais que a eles foi dado. Mais para frente vai ter oportunidade de ver isso melhor. Eu já ouvi, nesse tempo presente, coisas nesse sentido. O quê? Você não fala em línguas? Não tem algum problema. Se você não fala em línguas, então você está num nível diferente dos outros. Será que é disso que Paulo está falando? Não é. Não tem como a gente não contrastar com Gálatas, no capítulo 5, né? Lá no verso 16. Quando o Espírito vai dizer, andai no Espírito, para não satisfazer as concupiscências da carne. Então, se você anda no Espírito, você não satisfaz as concupiscências da carne. O que estava acontecendo aqui? Eles não estavam andando no Espírito, estavam andando de acordo com a sua carne. Portanto, estavam satisfazendo a concupiscência da sua carne. Será que isso é estranho a nós, irmãos? Ou quanto é isso estranho a nós? Porque a gente pode pensar, será que muitos irmãos, talvez, até hoje, eles confundem essas coisas, porque parece que Paulo está aqui escrevendo meio que elites espirituais, né? Níveis. Não é nada disso que Paulo está falando. Tá tudo bem, você começa aí, né, na carne, vai viver. Não, mas aí o Espírito, depois o Espírito vai lá, dá um complemento aqui, aí você vai aí progredindo até se tornar um arcebispo, um apóstolo. Não é nada disso, irmãos. Não é nada disso. Não existe essa elite espiritual. Não é de um elitismo que Paulo está falando aqui. O que Paulo está dizendo é que esse Espírito que o Senhor gratuitamente nos dá para habitar em nós, esse Espírito é a maneira de nós compreendermos profundamente esse mistério profundo que foi revelado. A nossa redenção por meio de um Messias crucificado. É isso. Isso é o básico. Não tem muita coisa além disso. Certamente o Senhor vai nos revelar, talvez na realidade, coisas que nós nunca pensamos, talvez detalhes. Mas esse é o poder que o Senhor nos ofereceu. O que pode ser mais poderoso do que Deus estando em Cristo na cruz, reconciliando consigo o mundo? O que há de mais poderoso nisso? Por isso que isso é uma loucura, né, para o pensamento da sofia secular. Até mesmo para os judeus, isso é uma vergonha. É uma vergonha. E o que estava acontecendo, irmãos, e o que acontece entre nós, é que essa sabedoria que os coríntios estavam buscando, ela remove do evangelho tanto a sua finalidade quanto o seu poder. É isso que Paulo está tentando desde o início. Não vamos banalizar a cruz de Cristo. Começa a remover do evangelho esse propósito único de glorificar o Senhor. Não pode ser outra coisa, não é glorificar a mim, não é trazer glória para nós, ou para uma instituição, trazer glória para um ajuntamento, não. O evangelho tem como propósito glorificar o nosso Senhor. Quem que é esse nosso Senhor? O Senhor da glória. Paulo usa essa expressão tão bonita, o Senhor da glória. E esse poder? Jesus Cristo crucificado, o Messias, palavra da cruz. Quando nós trazemos sofia, ou quando nós pegamos aquilo que é de Deus e levamos lá para a sala dos deuses, né, como aconteceu com o povo de Israel cativo lá na Babilônia. Quando nós fazemos essa mistura, nós então distorcemos esse evangelho para o nosso desespero. Paulo começa a falar disso lá no capítulo 1, no versículo 10, quando ele começa a falar assim para os irmãos, rogo-vos. Paulo não estava, irmãos, falando aí dessas coisas aí que eu ouvi e tal, não, rogo-vos,
exercitem nisso, sejam inteiramente uma mesma disposição mental, um mesmo parecer. E o que estava atrapalhando? Toda essa influência, esses pensamentos, ideias, esses deuses, né, com D minúsculo, disponível por aí, ao redor desse mundo. Era um desafio para os coríntios e é um desafio para nós hoje. Para nós hoje. Os irmãos, abram comigo lá em Salmos, por favor. Salmos capítulo 25. É um texto interessante, um versículo. Um versículo no versículo 14 do capítulo 25. E ele vai dizer assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Irmãos, isso aqui é muito maravilhoso e está muito ligado a disso que nós estamos falando aqui. Que o Espírito está comunicando ali, esteve comunicando os coríntios e está falando conosco hoje. Esse verbo conhecer, irmãos, no hebraico, ele tem um significado muito mais profundo do que essa versão dele mais moderna, né? Do conhecer no sentido de saber. Saber que existe, de conhecer, de ter ouvido falar, de conhecer nesse sentido simples, né? O verbo conhecer no hebraico, ele envolve intimidade. Gênesis capítulo 4, por exemplo, versículo 1, quando vai falar de Adão, na minha versão vai falar, e Adão coabitou com Eva, e aí nasceu Caim. Há outras versões que vai dizer, Adão conheceu a Eva, e aí nasceu Caim. Lá em Lucas, quando vai mencionar o anjo Gabriel falando com Maria a respeito do Messias que havia de nascer, aí Maria, mas como? Na minha versão ela vai dizer, eu não tenho relações com homens. Mas nessa mesma outra versão que menciona o verbo conhecer, ele vai dizer, é Maria falando para o anjo, mas eu não conheço homens. Porque esse conhecer tem esse propósito de muito mais intimidade. Não é simplesmente saber. Conhecer a Deus não é conhecer a Deus no nosso intelecto. Não é conhecer a Deus do ponto de vista filosófico, alguma coisa abstrata. Os gregos eram fera nisso aí. Conhecer a Deus não é isso, irmãos. Não é conhecer a Deus nessa perspectiva humana, no nosso cérebro, não. Conhecer a Deus, esse conhecer hebraico, que eu creio que é a palavra comunicada pelo Espírito Santo lá por meio do Espírito, comunicada pelo Espírito, exercitada pelo Espírito que habita em nós, para que haja esse entendimento de maneira que nós possamos conhecer esse Deus de uma maneira íntima. Conhecer a Deus é conhecer a Deus nessa realidade dele e não nossa. Então, quando a gente pensa nisso, né, e trazendo isso nessa perspectiva desse verso, a intimidade do Senhor, aqui nós estamos falando de viver essa realidade junto com Deus. É para aqueles que o temem. É para aqueles que têm o Espírito Santo habitando dentro. É para aqueles que têm esse Espírito que capacita. A gente poderia ir lá para Efésios, lá no capítulo 5, se não me engano. Vai falar toda a estrutura de capacitação do Espírito que é disponibilizada a nós. Capacete, calçado, couraça, fé fortalecida. O Espírito provê todas essas coisas. E aí o salmista está dizendo, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele, Deus, dará a conhecer. Não é saber, não é saber que existe, não. É a conhecer no sentido de nós experimentarmos a sua aliança. E o sangue do Senhor Jesus, né, já fazendo o salto aqui, né, no tempo, o sangue do Senhor, aquele mesmo que nos foi dado como nova aliança, como propiciação, aquele sangue que satisfez a Deus,
E o que o Senhor está dizendo, olha, vem experimentar essa realidade comigo. Esqueça a Sofia. Venham experimentar essa realidade de quem só pode experimentar aqueles que são espirituais, aqueles que genuinamente temem o Senhor. E o que estava acontecendo com os coríntios, e é o que também nos desafia, é que nós, muitas vezes, hoje, amanhã, às vezes hoje não, mas às vezes amanhã, é que nós temos esse coração dividido. Coração dividido. Aqueles que hoje temos o Senhor, mas dinheiro está faltando, doença bateu na porta. Irmãos, nós precisamos nos exercitar nessas coisas. Entendemos que é algo maravilhoso que o Senhor tem disponibilizado a nós. Ele tem nos chamado. E nós temos esse acesso, por causa da obra de Cristo, a experimentar hoje essa realidade bendita. Para ir além do saber com o nosso intelecto e experimentar genuinamente. Porque o homem espiritual, o homem que anda no Espírito, ele é um homem que anda de uma maneira que ele obedece o Espírito. Não é verdade? Obedece o Espírito. Isso precisa nos impactar, não vou me estender mais. Isso precisa nos impactar no nosso dia a dia, nas coisas simples, na vida comum do lar, nas coisas simples. Eu fico pensando, olhando para a minha própria vida, irmãos, e vendo também na vida de tantos outros, nessas coisas simples na vida. Porque às vezes com a nossa boca a gente fala algumas coisas. E aí, mas na hora da gente agir, é aquilo que a gente comentou domingo passado, né? Como que o ímpio dizendo no seu coração, não há Deus. Eu creio com a minha boca, mas o meu coração ele está distante. Então, às vezes, em questões simples, essas coisas acontecem. Às vezes você senta com alguém para falar de desafios desse mundo, e às vezes você ouve as pessoas. Estou falando de mim não, tá, irmão? Estou falando de um amigo meu que conhece uma pessoa que estava falando assim. E emite opiniões com convicção que são tão distantes do evangelho puro e simples. Nós entramos na neura desse mundo, porque na neura do mundo, claro, até por razões governamentais e tal, algumas coisas precisam ser tratadas, mas quando se trata do evangelho, irmão, nós temos que olhar para as coisas com olhos espirituais. Por isso é muito estranho, porque muitas vezes a gente celebra conquistas materiais na nossa vida. Então, por exemplo, pensei nisso nessas 2 semanas, né? Por que às vezes a gente celebra mais, talvez, um filho que consegue um diploma de doutor? A gente festeja demais, né? É uma alegria, de fato. É uma alegria. Devemos glorificar o Senhor por isso, amém. Mas às vezes a gente não celebra nem 10%, 1% quando esse mesmo filho crê no Senhor, deseja ser batizado. Ou então ele, apesar de ter conquistado isso, ele demonstra uma vida distante do Senhor. Mas parece que no nosso coração a gente olha para essas coisas e a gente vê muito mais valor. E aí que está o detalhe, né, que nos move e nos leva muitas vezes a misturar as coisas. O Pablo mencionou isso muito bem agora pela manhã, né? É o mal que conquista as coisas pelo bem, porque em princípio não tem problema nenhum. Se o Senhor abriu portas e abençoou, amém, glória a Deus. A questão que eu estou levantando é o nosso coração. Nessa vida pura e simples nossa, de viver dentro dessa realidade de intimidade com Deus. Então, eu estou sugerindo para os irmãos pensarem nisso, porque nós somos traídos muitas vezes com essas coisas. Quando a gente assusta, a gente está dando muito mais valor, um esforço muito maior nas coisas que vão parar nesse mundo. Muitas delas são relevantes e importantes, outras não. Mas são coisas que dizem respeito a esse tempo de peregrinação nosso, coisas humanas. Mas às vezes a gente dá uma força nossa para essas coisas.
e depois a gente estranha, né? Porque tantos se desviam pelo caminho, quantos que não mais se importam com as coisas do Senhor. Irmãos, se nós entendermos quão maravilhoso é vivermos essa realidade que Deus nos chama a viver com Ele, quão que isso é importante, é crucial para nós. Eu creio que no nosso dia a dia é um ótimo exemplo de exercício para que nós possamos perguntar ao Senhor como que o Senhor agiria nessa situação. Não aguento mais meu marido, não aguento mais minha esposa. Para quem que nós vamos pedir conselhos para que o Senhor, para que nós tenhamos graça para viver? Nós vamos pedir graça a Sofia ou nós vamos pedir graça ao Senhor? Só um exemplo, irmão, só um exemplo comum do nosso dia a dia. Então, que o Senhor nos livre das armadilhas da Sofia e que o Senhor abra os nossos olhos para que estejamos satisfeitos. Que essa realidade última que o Senhor nos convida a viver com Ele, em intimidade. E Ele então revela, nos dá a conhecer essa aliança que Ele fez conosco por meio dele mesmo em Cristo Jesus. Olha só como que isso é tremendo. Optemos, irmãos, a trilhar esse caminho. Não é um caminho fácil. Por isso que é um caminho do peregrino. Porque toda vez que a gente quer enfiar a raiz aqui, isso fica difícil para nós. Se nós queremos construir torres aqui, isso fica difícil. Se nós queremos deixar marcas aqui, então fica difícil encarar essa temporalidade. E o Senhor, olha, não perde tempo com isso não. Muitas coisas vocês vão ter que gastar tempo. Mas não perde tempo aqui, no coração. Não perde o tempo aqui no coração. Vamos peregrinar dentro dessa realidade bendita, para que nós não caiamos, ou para que sejamos libertados dessa realidade de Coríntios, cujo espírito habita neles, ou habita em nós, mas perdemos essa chance bendita que Deus está nos dando, não por mérito, mas por graça, de vivermos segundo o Espírito. Mas nós não vamos viver de acordo com a carne. Vamos viver essa vida limitada, pequena, pecaminosa. A gente opta isso e mistura essas coisas. Que o Senhor nos livre disso. Que o Senhor nos livre disso. Amém, irmãos? Ainda teria algumas coisinhas que poderiam complementar, mas esse tempo, num panorama dessa questão da maturidade, que o Senhor nos chama para ter. A maturidade não sendo necessariamente, tá bom, quando eu tiver 40 anos caminhando com o Senhor, eu vou ser maduro. Não. Exercite a bênção de ser cheio do Espírito Santo a partir de hoje. Então, dentro desse contexto, eu creio que eu consegui trazer para os irmãos, dentro dessa perspectiva, de uma dessas coisas que estavam causando esses problemas em Corinto. Né? Paulo não para aqui, ele continua, né? E ainda ele traz outras perspectivas, e aí ele ainda vai falar sobre os dispenseiros, né? Dos apóstolos, porque os coríntios também tinham outros pensamentos. Paulo continua aqui um pouco mais. Né? Mas talvez a gente fale isso em algum momento. Eu quero dar encerrado hoje, dentro dessas principais 3 perspectivas, eu tinha mencionado 4, dentro desses fatores, dessas admoestações, palavra de cruz, sabedoria de Deus, essas 2 coisas juntas. Sabedoria de Deus, de Cristo crucificado, como oposição à sabedoria pluralista desse século. Sabedoria de Deus. E agora, sobre maturidade, que deve ser o padrão para aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus. Então, também exercitarmos e recebemos essa sabedoria de Deus, exercitando uma maturidade. Uma coisa puxa a outra. Essa é a realidade que o Senhor nos convida. Amém? Tem mais uma palavra de oração? Senhor, graças te damos, porque se não fosse, Senhor, pela obra do teu Espírito Santo, certamente não estaríamos aqui hoje, Senhor. Ou talvez, Senhor, estivéssemos aqui construindo altares
tão distantes do Senhor. Senhor, nós louvamos o teu nome, Senhor, porque a obra que o Senhor realizou, ela foi e é inimaginável. Ainda que o Senhor a tenha revelado, ela ainda hoje é loucura. Ela é loucura, Senhor, para tantos. Loucura e vergonha. Ó, Senhor, que o Senhor realize essa obra de transformação, Senhor, da nossa mente, para que sejamos capazes, Senhor, sejamos fortalecidos, sejamos habilitados a exercitarmos essa mente que o Senhor deseja que usemos, Senhor, para que isso redunde em glória para Ti, para que isso redunde, Senhor, em relacionamentos melhores, Senhor, para que isso redunde num exercício de igreja, Senhor, que não vise a glória para um, para outro, mas somente para Ti, Senhor, para que se redunde, Senhor, e na perseverança de um propósito único que precisamos ter, que é somente o Senhor. Livra-nos de construirmos qualquer outra coisa que não seja Cristo e o Senhor mesmo que crucificado, que pelo teu amor ressuscitou e não só nos convida a sermos mortificados pela cruz, mas também nos convida para ressuscitarmos com o Senhor mesmo. Senhor, é muita bênção para nós. Por isso nós dizemos muito obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.